Olá, acadêmicas, acadêmicos. Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula? Vamos em frente com a nossa disciplina Metodologia de Pesquisa Jurídica. Antes, uma rápida revisão. Tudo bem? Então vamos. Até agora, já vimos que ciência é conhecimento. A ciência não é o único caminho para acessarmos a verdade do conhecimento. O conhecimento se divide em conhecimento científico e popular. O conhecimento se divide também em 4 outros tipos: popular, filosófico, religioso e, novamente, científico. A natureza da ciência tem 2 significações: lato sensu e stricto sensu. A ciência tem alguns componentes que lhe dão um norte, os quais são o seu objetivo ou finalidade, sua função e seus objetos material e formal. Sobre a ciência do direito, ela é um sistema de conhecimento sobre a realidade jurídica. Ela possui 2 sentidos, quais são o amplo, que é sistêmico e fundamentado, e o estrito, que é o dogmático. Ela se utiliza dos modelos analítico, hermenêutico e empírico para a produção do conhecimento científico. Seu objetivo geral é aprender sobre um fenômeno jurídico. Tem como mecanismo de renovação do conhecimento jurídico o estudo de sua razão de ser, de suas finalidades, dos seus conceitos fundamentais, da sua utilização, seus instrumentos, métodos, entre outros mecanismos. A ciência do direito possui 3 grandes linhas metodológicas para a construção intelectual organizada e fundamentada, as quais são a tecnológica social, o sentido jurisprudencial e a linha crítico-metodológico. Estas linhas deram origem a 2 vertentes teórico-metodológicas, que são a jurídico-dogmática e a jurídico-sociológica. Tudo bem? Se lembraram de tudo? Vamos então para o conteúdo de hoje: os métodos científicos e seus processos, ok? Uma ciência qualquer que seja ela, se caracteriza pela utilização de métodos científicos. Todavia, nem todos os ramos de estudos que se utilizem desses métodos são considerados ciência, a exemplo de inúmeros e variados estudos acadêmicos que, de uma forma ou outra, objetivam demonstrar seus postulados. Assim sendo, os métodos científicos não são de uso exclusivo da ciência, porém não haverá ciência sem o emprego de métodos científicos. Neste contexto, vamos dar uma olhadinha na definição de método apresentada por Lakatos e Marconi. Conforme Lakatos e Marconi, método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Compreenderam o que é método? Parece que o método norteia as decisões do cientista, não é mesmo? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Nessa mesma esteira, a respeito de metodologia, pode-se afirmar que metodologia é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que devem ser vencidas na investigação de um fenômeno. Ela é o estudo da melhor forma para abordar determinado problema no estado atual de conhecimento, escolhendo o melhor caminho para alcançar os objetivos pré-estabelecidos e fundamentados nos questionamentos das realidades teóricas e empíricas estudadas. Nessa razão, segundo Pedro Demo, a metodologia é um instrumento e uma forma de fazer ciência. Ela cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos. A metodologia se vale de métodos para se alcançar um objetivo desejado. Vejamos o que Otton Garcia nos fala sobre método.
Vamos juntos dar uma olhada. De acordo com Garcia, todo método é, em essência, analítico ou sintético. Análise é a decomposição de um todo em suas partes, uma operação do espírito em que se parte do mais complexo para o menos complexo, ou, em outras palavras, do todo para suas partes. Então, melhorou um pouco? Entenderam melhor o que é método? Bem, método é tão somente o melhor caminho para se alcançar um objetivo, mas se valendo da condição sistêmica e racional. Mas não vamos confundir metodologia com método. Metodologia é um instrumento organizador de procedimentos, e método é um dos procedimentos para se chegar ao conhecimento. Logo, o método faz parte da metodologia, ok? Vamos em frente, vamos saber um pouco mais. Vale lembrar que o homem vive o estágio da precisão, da técnica, da previsão e do planejamento, sendo que para avançar no conhecimento é necessário a execução de pesquisa científica, e esta, por sua vez, apoiada num conjunto de métodos que lhe proporcione alcançar seus anseios. Como a finalidade básica da ciência é a pesquisa científica, diferente da metodologia, que apenas é o instrumento para se chegar ao conhecimento, é importante construir a ciência tendo por base métodos apropriados. A pesquisa científica consiste na execução de um conjunto de métodos e técnicas, onde o método é o caminho que se segue mediante uma série de regras para se alcançar dado resultado. E a técnica é a forma utilizada para percorrer tal caminho. Conforme Eduardo Garcia, uma série de métodos podem ser propostos. Vamos juntos dar uma olhadinha e entender estes métodos. Conforme Garcia, podem ser propostos os seguintes métodos nas pesquisas científicas: método analítico, método indutivo, método dedutivo, método cartesiano, método estatístico e método econométrico. Vamos entender estes métodos propostos para pesquisas científicas. O método analítico examina os componentes de um todo para se conhecer causas e natureza de um problema. O método indutivo consiste de observação rigorosa, concreta e suficiente de fatos particulares para se chegar a conclusões gerais da suposta realidade. O método dedutivo admite, para casos particulares, verdades tidas como gerais ou absolutas para a obtenção e inferência e soluções puramente formais. O método cartesiano baseia-se na evidência, análise, síntese e enumeração de fatos necessários e suficientes. O método estatístico consiste de um conjunto de técnicas e procedimentos que se apoiam em probabilidades. Por fim, o método econométrico, que envolve a estatística, a matemática e a teoria econômica. Vamos reforçar o que vimos com exemplos. O método indutivo percorre 3 etapas para se consumar, os quais são observação dos fatos ou fenômenos, a procura por relação entre eles e o processo de generalização dos achados das 2 primeiras etapas. Por exemplo, o indivíduo observa e constata que alguns metais conduzem energia elétrica. Dessa forma, ele fica induzido a concluir que todos os metais conduzem energia elétrica. Entenderam? Método indutivo parte de constatação observadas para generalizar a condição encontrada. Ou seja, em nosso exemplo, se todos os metais testados conduzem energia, então, por indução, metais conduzem energia, certo? Vamos avançar. O raciocínio do método dedutivo faz referência aos dados de experiências ou às normas e regras em relação a leis e princípios gerais,
e ao maior número de casos que a eles possam ser referidos. Por exemplo, se todas as premissas ou afirmações em relação a uma experiência ou a um princípio constatado são verdadeiros, então a conclusão generalizada é verdadeira, ou seja, a regra geral aqui se aplica, ok? Vamos em frente. Nas ciências sociais, na qual a ciência do direito se inclui, os métodos de investigação se dividem em específicos, que serão tratados adiante, e em gerais. Os gerais produzem e procuram garantir ao pesquisador objetividade no tratamento dos fatos sociais, assim oferecendo soluções para os problemas epistemológicos da investigação científica, ou seja, problemas relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. São 3 os métodos gerais mais adotados na investigação e tratamento de fatos sociais. Vamos ver quais são estes métodos, segundo Antônio Carlos Gil. De acordo com Gil, os métodos gerais mais adotados na investigação e tratamento dos fatos sociais são o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Vamos entender os métodos hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico, ok? O método hipotético dedutivo é uma tentativa de superação das limitações dos métodos dedutivos. Como vimos, o método dedutivo admite, em certos casos, verdades tidas como absolutas para a obtenção de inferência e soluções puramente formais. Já o método indutivo consiste em observação rigorosa de fatos particulares para se chegar à conclusão gerais da suposta realidade. Ou seja, o método dedutivo parte de um axioma para inferir sobre o caso particular. E o método indutivo parte de observações, no caso particular, e generaliza por indução. O método hipotético dedutivo, neste, o cientista, por meio de uma combinação de observações cuidadosas, alcança um conjunto de fatos incontestáveis que controlam os fenômenos pelos quais se está interessado, assim deduzindo as consequências observáveis e verificando essas consequências por meio de experimentação, recusando ou substituindo alguns postulados por outros e assim prosseguindo na experimentação. Tudo bem até aqui? Ok. Vamos em frente então. A dialética é contra todo conhecimento dirigido e milita contra a quantificação e a matematização, o positivismo e o empirismo. O método dialético, enquanto método de pesquisa, constitui-se em alguns princípios comuns: o da unidade e luta dos contrários, da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas e da negação da negação, processando-se em espiral. Em resumo, a dialética se constrói por meio da argumentação. Tudo bem até aqui? Vamos avançar então. Conforme Gil, o método fenomenológico busca aprender sobre os fenômenos valendo-se da intuição, mas propõe uma base segura e livre de pressupostos, não se prendendo a algo desconhecido que possa estar por trás do fenômeno. A fenomenologia não aplica com base em leis ou deduções baseadas em princípio, mas busca explicar mediante ao que está presente na consciência, ou seja, o objeto. Quanto aos métodos específicos de investigação, sinalizados anteriormente, estes visam oferecer ao pesquisador meios técnicos que assegurem precisão e objetividade no estudo dos fatos sociais, sendo que algumas técnicas como questionário, entrevista e outros testes, são utilizados para operacionalizar as pesquisas científicas.
Dentro desse espaço, são utilizados 2 ou mais métodos combinados para orientar os procedimentos a serem manipulados durante uma investigação. Vejamos quais são esses métodos específicos abordados por Gil. De acordo com Gil, são métodos específicos: o experimental, o observacional, o comparativo, o estatístico e o clínico. Antes de entendermos sobre os métodos experimental, observacional, comparativo, estatístico e clínico, vamos fazer os esclarecimentos sobre as técnicas que operacionalizam alguns métodos. Depois retomaremos, ok? Vamos lá. Quanto ao questionário, este é um instrumento de coleta de dados contendo um conjunto de perguntas a serem respondidas por escrito pelo pesquisado, sem a presença do pesquisador, que envia o formulário ao informante e o recebe preenchido. O método do questionário é mais vantajoso em relação à entrevista porque se utiliza de menos pessoas. Economiza-se custo, tempo e deslocamento. E obtém-se uma amostra maior e não há influência do entrevistador. Dentre as desvantagens desse método, cita-se o baixo índice de devolução, grande quantidade de respostas em branco, o que pode levar a respostas equivocadas. Quanto à entrevista, esta compreende da aplicação de perguntas diretamente ao pesquisado pelo pesquisador, sendo que esse não poderá interferir ou influenciar nas respostas do pesquisado, agindo com total isenção. Os tipos de entrevistas existentes são 4. Entrevista semi-estruturada ou focalizada, entrevista estruturada ou padronizada, entrevistas com recursos visuais e entrevistas identificadas e assinadas. Agora vamos entender os métodos específicos de pesquisa, tudo bem? O método experimental consiste em submeter os objetos de estudo ao efeito de certas variáveis sob condições controladas pelo investigador a fim de observar os resultados produzidos no objeto, tal como testes em laboratório. O método observacional, que está entre os mais utilizados nas ciências sociais, é considerado o mais primitivo, mas é o que possibilita o mais elevado grau de precisão. Enquanto o cientista no método experimental produz um fenômeno, no observacional ele somente o observa sem nenhuma interferência, tal como acontece em uma pesquisa-ação. O objetivo do método comparativo é ressaltar a diferença e similaridades entre indivíduos, classes, fenômenos ou fatos submetidos à comparação entre eles. Esse método se aplica com rigoroso controle dos procedimentos. Pode proporcionar elevado grau de generalização em certas situações, tal como a comparação entre grupo de teste e grupo de controle de indivíduos para um dado evento ou fenômeno investigado. Um exemplo clássico é o dos testes de medicamentos e seus efeitos entre 2 ou mais grupos envolvidos. O método estatístico gera apenas uma verdade provável, não sendo então absolutamente verdadeira, todavia com probabilidade de o ser, mas com uma declarada margem de erro. Essa é uma situação muito aceita para pesquisadores com preocupações de vulto quantitativo, tal como em pesquisas de satisfação do consumidor ou naquelas sobre a intenção de votos em uma pesquisa eleitoral. O método clínico é a principal ferramenta utilizada na pesquisa psicológica. Ele consiste em uma relação profunda entre pesquisador e pesquisado. Este método se apoia em casos individuais e envolve experiências subjetivas. Assim, o pesquisador deve ter muito cuidado ao propor generalizações. Prezados pós-graduandos e pós-graduandas, para encerrar esta aula, quero pedir que reflitam sobre o que já estudamos até aqui, pensando comigo. O alvo central da ciência é a verdade,
E o conhecimento científico gerado nessa busca é distinto dos demais devido justamente ao compromisso e à possibilidade dele ser verificado e identificado por meio das operações mentais e técnicas especificadas em seus métodos. Eu espero que todos tenham gostado muito da aula. Muito obrigado e vejo todos no nosso próximo encontro.